Então, vamos lá. Primeiramente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui o segundo episódio, né, do podcast do Meu Psi. Hoje eu estou com uma presença ilustre aqui, o Yuri, né? O Yuri é um cara muito legal, que eu conheço já tem um tempo, já mais de um ano, eu acho já, né, Yuri? 2 anos, por aí, quem te conhece. 2 anos, né? O Yuri, ele tem uma história aí de vida muito legal, uma história profissional muito legal, um cara que já fez muitas coisas, que já passou por muitas coisas também. E hoje eu decidi trazer ele aqui como convidado para a gente responder uma pergunta aí, né? Será que dá para ser produtivo sem a gente se destruir emocionalmente, sem a gente entrar em sofrimento? Hoje a gente vai mergulhar nessa pergunta com o Yuri. O meu nome é Jorge, eu sou psicólogo clínico, trabalho com pessoas que têm dificuldades ou problemas, né, nessa questão com o trabalho, com a produtividade, com a procrastinação. E hoje estamos aqui com o Yuri. Yuri, te apresenta aí para nós, o que tu faz hoje? E aí, Jorge, obrigado pelo convite. Bom, hoje eu tenho uma empresa em que a gente oferece soluções de gestão para empresas do digital. Eu desenvolvi um framework com meu sócio, a partir das experiências, né, que eu tive no digital. E a gente tem essa empresa que chama Opera Pro. Então, a gente basicamente organiza o caos aí dentro das empresas, né? A gente vai lançar uma formação, temos implementações, enfim. Esse é o meu estado atual hoje. Sou empreendedor. Empreendedor do digital, perfeito, né, Yuri? Yuri, tu já relatou para mim, é o que a gente vai falar sobre hoje, que é um ponto central, talvez, da nossa conversa, que tu teve um episódio de burnout e depressão num trabalho que tu teve, certo? Certo. Antes da gente chegar nessa etapa aí da tua vida, eu queria que tu contasse pra gente como que começou a tua vida profissional, né? Como é que foram as tuas primeiras experiências e como é que também era, como é que tu, conforme a gente for entrando, né, na tua história, para tu ressaltar também como é que tu via essa questão de ser produtivo, de ter sucesso, de ganhar dinheiro antes de tudo isso acontecer, né? Então, conta para nós aí, como é que começou o Yuri profissional? Cara, tem uma história relativamente longa aí, profissional, né? Então, eu me formei em turismo, então os primeiros 7 anos assim da minha vida foram trabalhando em hotéis, morei no exterior, mas logo eu vi que eu não queria turismo. Com que idade que tu começou nisso? Com 18. Com 18. 18. Isso. Hoje tu tá com quantos anos? 43. 43, perfeito. Tem aí um bom tempinho aí, né? Então eu já andei por diversas indústrias, assim, né? Então teve a do turismo, né? Eu morei no exterior, morei nos Estados Unidos um ano, trabalhando em hotéis, morei na Inglaterra um ano também, trabalhando em hotéis, eventos. E depois eu me mudei para a Argentina e estava meio que resolvi que aquilo ali não era o que eu queria, estava tentando me encontrar. Eu não foi bom por um momento ali trabalhar com isso, né? Me possibilitou muitas coisas, mas eu comecei a tentar me reencontrar no mercado de trabalho, né? E aí trabalhei testando joguinho de videogame lá na Argentina, trabalhei na OLX, foi inclusive meu primeiro contato com o digital lá em 2008, né? Olha Uma só, empresa. na OLX. Pois é. Trabalhei na Accenture, voltei para o Brasil, estudei para concurso aí uns 2 anos, queria ser diplomata, e aí eu abri a minha própria empresa. O meu pai, ele é funcionário público, minha mãe é psicóloga também, psicóloga clínica, Olha só. então eu sempre tive uma relação assim com meu pai, em que ele sempre valorizou muito o trabalho duro, né? O se dedicar, né? Ele sempre me incentivava muito a isso, né? Ele sempre foi uma pessoa muito que para ele o caminho do sucesso era passar em um bom concurso. Então Sim. sempre tive isso, né, essa dicotomia, né? Pô, tá, comecei a estudar, mas era isso que eu queria, né? Mas enfim, foi um caminho que ele trilhou, mas para mim isso sempre teve muito presente, né, no meu trabalho, né, de tipo, cara, eu preciso trabalhar duro, preciso trabalhar muito, né? A primeira empresa que eu abri, que foi uma representação comercial, eu fazia era um prazer trabalhar muito na minha própria empresa, assim, né? E aí é engraçado como eu não me cansava até, assim, muito rápido eu virei um distribuidor, né? Eu tinha lá um lugarzinho que eu armazenava lá, era uma distribuidora de tinta, e eu fazia
fazia pedido, entrega, vendia, trabalhava 16 horas por dia, e estava tudo bem, né, ali. Não, né, tipo, era o meu próprio negócio, né? Então isso foi muito bacana. E depois eu trabalhei na General Motors um tempo como consultor, né? Era de uma outra empresa, e foi bem legal, inclusive. Né, morei na Colômbia um ano, né? E lá para 2014 que eu conheci o marketing digital. A minha primeira empreitada aí foi numa startup. E aí colocaram, né, como já tinha experiência com vendas, eu fiquei responsável por toda a parte de receitas, né, do que é vendas e marketing. E aí eu precisei começar a estudar marketing, né, me embananava muito ali, não conhecia muito sobre gestão, a primeira vez que eu tinha time, né, era um negócio, né, meio que ali nos atropelos, tudo na cabeça, assim, não tinha nada para um sistema, nada disso, mas foi uma experiência bacana. Aí eu fiquei um pouco imerso nisso de startups, aí depois fui para uma outra startup, e eu fui conhecer o mercado. Trabalhei em agência também, né? Quando eu saí dessa startup, né? Eu lembro que nessa agência era um lugar bastante ruim de se trabalhar, né? Tinha. Deixa eu te interromper. Claro. Essa foi a tua primeira experiência, assim, com um lugar, tipo, mais tóxico, menos saudável, ou teve outras também, assim? Cara, nessa startup, né, estava tudo bem enquanto havia dinheiro, né? Tinha um sócio que era megalomaníaco, que ele botava muita pressão, ele tinha uma personalidade muito forte, né, todo mundo lá era PJ, mas ele achava que ele era o único que trabalhava, ele era um cara muito inteligente, né? Então ele cobrava muito, assim, quando ele trabalhava, como ele trabalhava muitas horas, ele queria que todo mundo trabalhava, mas o ambiente era até ok. Até que acabou o dinheiro dessa startup e ficou horroroso. Eu falei, não, beleza, deixa eu me embora. Então eu não tive muito contato com um ambiente tóxico aí. Na agência que eu trabalhei, já foi tóxico desde o começo, assim, né? De tipo, era uma agência que ela era do offline e ela migrou para o online, ela atendia mais contas públicas, e aí chamaram um cara para ser, ele era de atendimento, né, atendimento publicitário, focado no offline para organizar uma operação digital. Ou seja, né, toda a cagada que você pode imaginar que alguém possa fazer, ele fez. Aí esse cara foi demitido, contrataram outra pessoa que também não tinha experiência no digital, e aí cheguei eu. Então eu cheguei e o time já estava muito desgastado. Um dos clientes era uma faculdade e a gerente de marketing ela era muito abusiva. Assim, meu Deus, era uma pessoa assim, que te dava ansiedade assim, quando você tinha que encontrar com ela, sabe? E muito narcisista. Era uma pessoa difícil de trabalhar, né? Então, muito rapidamente, mas mesmo assim, eu falei, não, tô aqui, né? Vamos trabalhar. E uma pergunta, claro. Até aí, até esse, tu falou que na startup ia começar a ficar meio ruim, tu saiu, né? E aí na agência foi onde tu já te deparou com esse desafio, assim, do ambiente mais tóxico. E até então, o Yuri funcionava 100%, era saudável, não se criticava, não se cobrava muito, não procrastinava muito? Eu sempre me cobrei muito. Eu sempre fui um autocrítico muito grande de mim mesmo, assim, né? Claro, autocrítico muito grande. Enfim, eu sempre me cobrei muito, assim, né? Então, mas eu nunca tinha me paralisado. Eu me cobrava, ficava um pouco ansioso, assim, às vezes muito ansioso, mas isso nunca chegou a me paralisar. Eu nunca fui um procrastinador. Né? Eu sempre chegava e falava, cara, tem que fazer, eu vou fazer. Né? Então, sempre fui muito essa pessoa que isso não me afetava muito até então. Né? E tinha uma autoestima positiva, assim, sobre ti mesmo. Sim. Perfeito. Eu era autocrítico, mas eu tinha, nesse momento, tipo assim, cara, não, beleza, eu sei que eu dou conta, né? Tá tudo certo. Mas quando eu vou para essa agência, é um momento que eu começo a me questionar um pouco, né? Tipo, tudo estava ruim, enfim, tudo estava ruim, tanto no cliente como dentro da agência, né? O pessoal não era um ambiente amigável, né? Tanto que eu fiquei lá, sei lá, uns 6 meses e eu já estava desesperado para sair.
mas eu não podia sair porque eu tinha conta para pagar, né? Então era tipo, cara, não posso sair assim da louca e sair. Mas se você quiser que eu explore mais alguma coisa assim, eu vou contando aqui, Jorge. Tá ótimo, pode seguir. Beleza. E aí eu fui convidado para a minha primeira experiência do digital, né? Que era um player aí que tinha lançado um produto, ele era o top 1 do marketing multinível, lançou lá um curso de marketing multinível com uma agência, deu muito certo, ele fez lá o 7 em 7 dele, né? 7 dígitos em 7 dias. E a agência, assim que ela recebeu o dinheiro, ela meio que abandonou assim, beleza, valeu, vou fazer outras coisas. E ele me chamou para organizar isso, né? Entendi, então tu conseguiu ir para esse outro trabalho através da agência, isso? Através da agência não, era procurando. Tu foi procurando, entendi. A Eu agência entendi. ela atendia empresas do mercado tradicional, né? Sim, Não tinha nada com fórmula de lançamento, Érico Rocha, sim. essas coisas. Esse lugar foi o meu primeiro contato que eu tive, foi uma busca independente mesmo que eu fiz, né? Entendi, perfeito. Tá, e aí com essa experiência, assim, como é que tava o Yuri ali emocionalmente? Tinha algum sintoma de ter ficado 6 meses no ambiente tóxico ou tava ainda funcionando bem, assim? Cara, eu com certeza eu levei alguma coisa para mim, assim, né? Era um ambiente que eu não me sentia seguro, e aí eu fui sem, eu acho que eu fiquei um pouco com o pé atrás, assim, dessas novas. Será que isso aqui vai ser um lugar acolhedor? Será que eu vou conseguir desempenhar um bom trabalho? Mas foi um lugar fácil de me entrosar ali no começo. Eu acho que quando você tem essa abertura, né? A pessoa ela era uma pessoa mais aberta para falar, eu tinha contato direto, o time era muito amigável, né? Eles gostaram muito da minha chegada, né? Porque antes era tudo tipo, tinha, sei lá, seis, 7 pessoas, e era tudo muito no gogó ali, né? Vamos fazer, tipo eu lá atrás. E quando eu chego, né, eu tinha começado a estudar gestão de projetos e começo a organizar os fluxos de trabalho, me enturmei bem com as pessoas, elas eram pessoas agradáveis de se trabalhar. Digamos que eu tive uma rápida cura, digamos assim, do meu, Entendi. estado, assim, né? Mas foi engraçado essa experiência na agência até, porque isso impactou muito a minha vida pessoal. Era tipo como se não era, era como se fosse uma reação em cadeia, assim, né? Tipo, não estava indo bem na agência, com a minha família também não estava indo bem, eu comecei a tretar com a minha namorada, era como se isso fosse atraindo treta, né? Digamos assim, né? Meio que Sim. não estava nada legal, né? Sim. Nesse meu momento. Porque isso que tu tá falando tem a ver com algumas crenças que a gente tem, assim, que a gente vai aprendendo conforme a gente vai crescendo, né? Que é essa questão de separar o trabalho do profissional, né? Aí é claro, assim, num ambiente profissional a gente consegue e precisa separar um pouco as nossas questões pessoais, né, lá no trabalho, né? Mas o trabalho, ele é uma área extremamente importante e pessoal na nossa vida, né? E aí é onde entra essa relação, né? Tipo, o trabalho adoece a pessoa, a vida da pessoa adoece. Né? E vice-versa também, né? Pessoas que estão enfrentando ali algum problema pessoal não ligado ao trabalho, a pessoa começa a adoecer lá no trabalho também, começa a performar menor, performar pior, começa a procrastinar mais, começa a se travar mais, né? Então, as coisas estão super conectadas, né? Isso aconteceu contigo, pelo visto. Até você falando, eu me lembrei, né, que essa primeira startup que eu fui, eu fiquei muito próximo de um dos fundadores, né? E aí eu tive um episódio, cara, muito desagradável dele com uma ex-namorada minha, assim, que me arrebentou por dentro, assim, cara. E aí eu não conseguia trabalhar. Tipo, eu fiquei alguns meses, assim, até eu me recuperar. Aí eu fui falar com a minha mãe, ela me recomendou um psicólogo, me ajudou muito poder. Eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu não gostava de demonstrar minha fragilidade. Né? Eu sempre, tipo, digeria, né? E eu não me dava conta como aquilo me corroía por dentro. E esse foi, eu acho que a primeira vez como adulto
eu já tinha ido antes, né, em psicólogos, que eu fui a um psicólogo e eu comecei a externalizar, e aí eu fui vendo mais valor nisso, assim, né? Na verdade, não na primeira pessoa que eu fui, eu vi que, tipo, eu não conseguiria me abrir 100% assim com ela. Sei lá, Sim. porque era uma amiga da minha mãe, era uma mulher mais velha, e eu meio que, tipo, pô, não vou ficar Sim, falando. isso é uma coisa que acontece muito, 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 muito mesmo, né? O que acontece? A pessoa tem uma resistência aí no psicólogo ou na psicóloga, né? E aí, ou ela vai se motivando, ou alguém vai convencendo ela, né? O marido, a esposa, a namorada, amigo e tal. E a pessoa procura um psicólogo, uma psicóloga, e aí, ou a pessoa ou não dá aquele match, assim, a pessoa não, como falou, né? Não me sentia bem, pessoa muito diferente, ou pega um profissional ruim. E aí a pessoa atribui aquela experiência à psicologia ou à terapia, sabe? E não procura nunca mais, né? Eu sempre falo, tem até um vídeo no canal do YouTube ali, o primeiro vídeo, que eu dou justamente essa dica, que a gente tem que buscar, assim, ajuda se a gente está precisando ou se a gente quer, mas talvez não seja ali o primeiro psicólogo, a primeira psicóloga que vai dar certo e a gente tem que seguir procurando, seguir testando, né? Para encontrar alguém que a gente se sinta confortável para criar esse vínculo. Cara, como me ajudou depois. Aí, beleza, eu saí dessa psicóloga, fui para outra, também não gostei, e aí eu fui para outra, e aí eu falei, nossa, aí com essa foi a primeira Boa, vez que boa. eu me conectei assim, aí eu falava livremente, abertamente, ali eu vi que, tipo, nossa, que diferença que faz, né, você ter, poder conversar com alguém neutro ali, né, que está ali para te ajudar, para te desenvolver, né, foi muito importante para mim poder sair desse momento que eu estava ali, né, eu Te entrei ali numa. ajudou, te ajudou a ver assim a questão disso que aconteceu ou do ambiente, por exemplo, que não era o caminho, por exemplo? Cara, me ajudou muito a processar ali, né, o momento, o que estava acontecendo comigo, como lidar com certas coisas, eu tinha algumas dúvidas, né, ela me ajudou a direcionar um pouco isso. Depois eu acabei não conseguindo continuar com ela, enfim, Sim, mas foi só lembrando aqui desse momento da minha vida, né? perfeito. Eu, quando eu estava nesse outro lugar, no começo estava legal, Tá, né? só pra gente recapitular. Então, tu teve a experiência na startup, aí aconteceu algo desagradável lá, que talvez motivou também a sair, né? Tu foi pra agência, que daí era um ambiente tóxico desde o início, e aí ali tu Perfeito. já viu que não era o caminho, não era o lugar para o Yuri, e tu foi ativamente procurar outra oportunidade, e aí chegamos nesse novo emprego aí do digital, daí, né, com o infoprodutor, isso. Exatamente, perfeito. Foi bem acolhido, e aí o que aconteceu? Cara, nos primeiros meses foi bem bom, né? Ele fez essa primeira campanha de vendas e teve muito sucesso, e aí ele queria fazer uma segunda, né? E E aí a lá gente tu pegou e estava começou. como gestor de projetos, né, gerente de Gestor de projetos. operações dele, já tocava projetos, tocava parte, tanto porta para dentro quanto porta para fora, né? E aí a gente pegou e começou a organizar uma segunda campanha para fazer o lançamento dele. É, e E aí a gente foi lá, né? Ele tinha feito primeiro a venda de um produto lá de 300, menos de R$ 400, né? 397, alguma coisa assim. E aí a gente fez pesquisa lá com a base dele, né? A gente viu que a base dele majoritariamente eram pessoas que tinham renda baixa, C e D. E aí a gente recomendou ele, cara, vamos lançar de novo o mesmo produto, né? Que tem abrir mais aí a sua base de alunos, né? E aí depois a gente pode, quando você tiver case de pessoas que atingiram a promessa com esse produto, a gente lança algo mais caro, né? Um próximo passo. E aí ele, não, eu quero fazer agora já um produto mais caro, é uma formação mais cara. E a gente não vamos fazer isso, não vamos fazer isso, não vale a pena. Olha aqui a pesquisa, a gente falou com os alunos. E aí eu comecei a ter essa minha primeira experiência com o digital, de você bater de frente com o idealizador, né? O cara que é aquele self-made, que tipo, cara, eu cheguei até aqui fazendo isso. Quem é você para me falar que isso está errado, né? E você não tem muito que argumento. E você, tipo, tá bom, né? Tipo,
A empresa sim, estúdio era seu. Uma coisa engraçada que acontecia muito lá era que ele pagava muitos cursos, muitas formações. Você ia lá, se especializava no negócio, montava um plano, falava, é para cá. Ele, não, mas a gente vai para cá. E você, mas cara, sim, tu, tu me pagou o curso para eu poder fazer isso. E o curso, sim. né, tá falando para fazer isso, né? Mas não, mas eu quero ir para cá. Isso é algo que eu tenho dificuldade de lidar. Sim, sim. O que que acontece? Isso é a relação de poder no trabalho, digamos assim, né? E uma coisa que a gente vai abordar naturalmente mais para frente, mas é essa cultura que tem das pessoas que estão na gestão ou que são o dono da empresa, né? Eles entenderem que eles mandam nas pessoas, digamos assim, né? Isso se mistura muito, aí entra a questão pessoal também, de se validar através de ter esse poder, né? E isso aí acaba, às vezes, torturando muito as pessoas e causando muito sofrimento, né? Porque eu, como pessoa e como psicólogo, vejo, né, que quando a gente está numa empresa, a gente não está ali para ser mandado, né? A gente está ali para fazer um trabalho, para cumprir um combinado, para fazer, para produzir, para gerar valor, né? Mas ninguém manda em ninguém, digamos assim, um trabalho, né? Pessoalmente falando, claro. Perfeito. Perfeito. E aí a gente começou a ter alguns choques, né, de visões, de caminhos, né, e começou a não ficar muito legal. E aí eu comecei novamente a procurar outro lugar, né, muito por isso, né, ele meio que mudou a forma de falar, ele mudou o jeito de agir, ele se tornou uma pessoa mais ríspida, e aí eu falei, não, aqui é melhor eu começar a procurar outro lugar, porque aqui não tá muito legal para mim. Sim. E aí me convidaram para uma outra empresa. E aí já era uma empresa de tecnologia. Eu fui para lá, não era nem com cargo de liderança, né? Eu fui como analista de marketing sênior, e eles eram muito concentrados em licitações e queriam ir para o mercado privado. E Yuri, antes da gente entrar nessa experiência, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Então, tu teve aí duas experiências que não foram muito boas, né? Colocando assim, de leve. E isso te afetou quando tu sai dessa segunda experiência aí e vai para a empresa de tecnologia. Essas experiências, elas te afetaram a tua confiança ou como tu te via, sei lá, se tu te achava mais incompetente ou se tinha algo de errado contigo ou não? Afetou. Quando eu. O que acontece, né, nesse lugar? Ele fez uma campanha com esse produto e deu errado, né? E aí eu saí e ele desmantelou a empresa. A operação digital que ele tinha, ela foi desmantelada. Então eu chego nessa empresa de tecnologia com duas experiências que não foram muito boas, nem profissionais, nem psicologicamente assim falando, né? Mentalmente falando. Então eu chego nessa empresa e eles têm uma postura diferente, mas eu estou toda hora querendo provar a minha competência, provar que eu estou. Então eu cheguei num ritmo, cara, acelerado ali no 220, ali no 680, né? Tipo, Sim, quando eu vi o meu gerente, né, que era o gerente comercial, falando, cara, para com isso, se sossega aí, não precisa fazer isso tudo agora, não. Aquilo não entrava muito na minha cabeça, né? Eu tava meio que tipo assim, cara, como assim, velho? Olha o tanto de coisa que tem, né? Eu tava num ritmo e eles tinham um ritmo muito diferente. Ali foi o começo de me uma lembra... virada. Desculpa te interromper, me lembrei de uma coisa que tu comentou comigo nos bastidores, digamos assim. Tu comentou que tu jogava videogame, né? Jogava Dota. Nossa. Tem alguma correlação desses eventos com alguma coisa de jogar demais ou para aliviar estresse, alguma coisa assim? Cara, tem demais. Eu já tinha até esquecido do Dota na minha vida. Para quem não Mas, sabe, para quem tá ouvindo, tá? Dota é um jogo online de videogame, né? De computador, multiplayer, super competitivo, super viciante, né? Pode contar aí. cara, era um jogo que era basicamente 5 contra 5, né? Online, né? Então você caía, ou você caía num time aleatório lá, que você não conhecia ninguém, ou você juntava seus amigos lá e você
ia jogar. Sim. E eu lembro que, nossa, hoje quando eu lembro eu me vergonho até disso. Quando eu namorava, eu jogava, era um ambiente assim de qualquer erro que você fazia, você xingava, pensava, por que você fez isso? Para o Yuri não se sentir tão mal, né? Falando sobre isso, eu também jogava Dota, também tive questões muito parecidas, né? Então, tá tudo certo. Faz parte, faz parte. Cara, mas era uma fuga que eu tinha, né? E eu jogava assim horas, assim, era tipo o meu momento ali de descontração, mas Jogava eu com os sempre, amigos? sim, eu, muitas vezes sozinho até, né? Eu sempre fui muito dos extremos, assim, né? Tipo, é para jogar, então eu vou jogar noite a fio, né? Sim. Mas sim, eu tive um momento longo na minha vida que eu era bem viciado em Dota e eu acho que eu nunca tinha feito essa correlação assim, né? Mas eu acho que esses momentos contribuíam para que eu me escondesse no jogo, assim, eu tipo, cara, deixa eu ficar aqui, que Entendi. aqui, né? Se a gente fosse ali fazer um gráfico assim do profissional com o Dota, teria uma correlação, por exemplo, tipo assim, estou me sentindo mais mal no trabalho, estou jogando mais Dota, por exemplo. Eu acho que sim, eu acho que sim. Provavelmente, provavelmente. Perfeito. Cara, quando eu entrei nessa empresa, ela era uma empresa muito legal, né? Os donos eram os queridos, a gestão, o povo era bem piadista. Mas eu entro bem desconfiado, assim, né? Porque eu meio que tipo, beleza, né? Eu entrei já em lugares em que o começo era legal, era Já quentinho, né? entrou maltratado já. Tipo, cadê a pegadinha, né? Que horas que isso aqui vai mudar? Então, e aí era um emprego CLT, presencial, foi quando veio a pandemia ali, né? Bem no 2018 ali, se eu não me engano, quando começou a falar que estava vindo pandemia, né? Eu estava ainda lá. E foi um momento legal da minha vida, assim. Eu comecei, eu vi que como eles eram focados em licitação, eles não tinham nada de marketing, assim, né? Era tipo, licitação é tipo, né, o melhor preço, né, em cima do contrato. Sim. Então eu precisei começar a desenvolver isso. Eu vi, cara, precisa de branding aqui, né? A gente precisa atrelar essa marca aqui, tem que criar alguns atributos aqui para essa marca. Eu comecei a estudar isso, gostei demais, eu mergulhei nos livros, comecei a fazer MBA em branding, enfim. Então, as coisas estavam indo muito bem nessa empresa. Até aí me encontraram lá no LinkedIn, outra pessoa do digital, me chamando para trabalhar com eles como gerente de projetos. E aí eu fiquei com uma dúvida, falei, nossa, mas não demorou tanto para encontrar um lugar assim, né, que eu me sinta bem, tudo e tal, será que eu vou? Será que eu não vou? Aí era um casal, né, eles tinham lá alguns cursos online que ensinavam as pessoas a ganhar dinheiro vendendo comida saudável, né, e aí eu pesei um pouco isso e eu acabei indo. E com desconfiança também sempre, né? Era para ganhar mais, era para ganhar tipo o Sim. dobro. Aí eu, tá bom, né? E Deixa. agora que tu tocou no dinheiro, antes de tu entrar aí nesse outro emprego, como é que era essa questão para ti do dinheiro versus ali o que te dá prazer de trabalhar ou de fazer? Tu era um cara assim que tu pensava muito em ganhar dinheiro ou não? Cara, sempre foi algo muito importante, assim, para mim, né? O dinheiro, né? Eu lembro que o passar ali dos 5 dígitos, né? Porra, né? Demorou um pouquinho até conseguir fazer isso, né? Então, quando veio uma oportunidade, eu já meio que. Mas eu não tinha tanto apego assim pelo lugar, eu tinha muito mais apego quem paga mais, né? E aí eu ia. Até eu começar a ver que tem lugares que, tipo, o dinheiro não vale, né? Tipo aquela agência, né? Ganhava, né, um salário razoável e tudo e tal, mas eu, tipo, cara, não. Tanto que eu saí de lá para ganhar menos. Né, Entendi. Então essa foi uma coisa que tu aprendeu com as experiências, então, que o dinheiro não é tudo, né? nossa, é muito, assim, isso foi ficando cada vez mais claro, né? Logo mais quando a gente chegar num ponto aqui, vai em uma história assim, eu acho que vai ficar bem claro isso, né? Mas A gente ainda não foi chegou ficando no epicentro ainda. exato. Né? Tá.
Estamos chegando lá, estamos chegando lá. Estamos chegando. Não, Tá, essa... até esse momento, assim, né? O dinheiro, claro, né? Ele é extremamente super importante, né? importante, super importante. Mas se você, enfim, aí eu fui para essa outra empresa, né? Com esse casal. E aí era presencial aqui em Brasília. Presencial não, na verdade era híbrido, né? A gente se encontrava uma vez por semana. Cara, e ali eu vi como era um ambiente acolhedor, assim. Os dois eram dois que a gente é amigo até hoje, são dois queridaços, assim, né? E Sim, o jeito deles legal. conduzir eram duas pessoas, assim, muito da paz e do amor, né? E que te escutavam e não eram do conflito e Deixa eu te era fazer uma sempre pergunta. Tinham resultados? A tinham empresa resultados tinha muito resultados. expressivos. Então é possível ser, entre aspas, da paz e do amor, ser saudável e ter Nossa, resultados, então. com certeza. Para vocês terem uma ideia, né? Eles focavam mais em funis perpétuos, né? Eles faziam alguns lançamentos também, né? Funil perpétuo é quando você vende todos os dias. Botava 100 mil, voltava 600, 800. Era uma empresa com muita liquidez, assim, né? Entrava uma quantia muito boa, eles estavam muito tranquilos financeiramente, assim. E não tinha nada disso, tá? Não tinha toxicidade, não tinha exposição, né? As coisas davam errados, se conversava, dava-se feedback, né? Foi um momento, cara, inclusive, foi até um momento em que eu me desenvolvi muito como profissional, como gestor, né? Porque eu consegui me sentir mais à vontade, né? Para trato com as pessoas, eu não precisava ser truculento nem nada disso, né? Cara, era um lugar muito legal de se trabalhar. Gostei muito de Uma, ficar lá. uma coisa interessante, Yuri, sobre isso que tu falou, por que eu fiz aquela pergunta ali, né? É possível ter resultado sendo mais saudável ou não sendo tão focado na pressão, focado no sofrimento, né, em se doar, em etc. Até tem um vídeo no meu canal do YouTube lá que eu falo, por exemplo, vem da religião católica, né, nosso país extremamente católico, né, culturalmente católico, vem essa questão da penitência, né, que para a gente ser bem sucedido, a gente precisa sofrer, né, sofrer como Jesus sofreu na cruz, digamos assim, né. Então, como a nossa cultura é muito católica, tem muito enraizado, assim, na nossa sociedade essa questão da relação do trabalho com o sofrimento, né, parece que se não tem sofrimento, é quase que como se tivesse algo errado, digamos assim, né? As pessoas não, Perfeito. tipo, as pessoas elas têm orgulho, né, de quem tá sofrendo, digamos assim, né? Não, tá lá batalhando, tá sofrendo, tá pegando ônibus, tá, trabalho é difícil, o chefe é chato, mas tá lá, né? Olha que legal, entendeu? Então tem Perfeito. muito essa correlação, né? E lá não era um lugar com menos sofrimento, digamos assim, isso. Muito, cara. Eles moravam num condomínio rural, às vezes eu ia lá trabalhar, né, e às vezes você estava ali no meio de um lançamento. O lançamento costuma, né? O padrão do mercado, né? É ser uma loucura, né? Tipo, não Para tem quem hora não para terminar. sabe, para quem não sabe, né, um lançamento no digital é quando a gente faz ali as vendas com data marcada, digamos assim, né? Vai abrir as vendas no dia tal lá do produto, e aí você faz muito trabalho antes desse dia das vendas, né? E aí é uma loucura. Exato. E você, né, tem um risco envolvido, né? Porque você fica ali 15, 20 dias captando pessoas interessadas para esse momento que o Jorge falou, né? Tem um evento e lá no evento você abre as vendas. Então é um momento ali, né? E não tinha nada disso, né? Tava ali às vezes estava lá no meio de uma campanha de um lançamento, né? E aí parava ali, meio-dia, não, vou pegar um sol aqui, vamos trocar uma ideia, vamos fazer aqui uma trilha, e eu meio que tipo, aquilo ali Como era assim? muito novo ali para mim, né? Cara, que coisa, né? E outros valores, outra filosofia de vida, assim, que eles tinham. E aí eles eram parceiros de uma agência, que eles eram, né, eles tocavam a parte de copy traffic, eles acabaram rompendo com essa agência, né? E aí toda a inteligência estratégica de vendas meio que se foi. Sim. E aí eles tentaram internalizar isso, e não deu muito certo. A, não, eles não vendiam mais igual eles vendiam antigamente, né?
Mas nesse meio tempo, um player muito grande do digital me encontrou também no LinkedIn. Pois é, eu já ia te perguntar. Parece que tu achou o jardim do Éden do digital. E o que aconteceu que o Yuri saiu de lá? Cara, pois é, não foi uma decisão fácil, né? Mas primeiro que as operações diminuíram, né? Como começou a entrar menos caixa, não tinha necessidade do time daquele tamanho, Sim. né? E o meu salário era tipo um dos maiores do time. Tipo, para você ter um gestor, né? Você precisa ter a quem gerir, né? Tem que justificar. Se você tem um time muito pequeno, os donos podem fazer essa gestão, né? Tipo, se Sim. for, né, um time não bem Sim, enxuto. três pessoas, 5, 6, 10. Exato. E aí não foi uma decisão fácil, né? Mas tu Até foi, poderia ter ficado. poderia. Eu ponderei muito. Eu lembro que quando começou-se, né? Eles começaram a me entrevistar, demorou, sei lá, mais de um mês, 2 meses até me chamarem, né? E eu fiquei bem tipo, nossa, cara, se rolar isso daqui, né? Porque a gente estava falando assim, né, do lugar que eu estava, era uma empresa que faturava, sei lá, seus 6 milhões, 7 milhões por ano, nem sei direito assim, né, quanto que era. E a gente Aproximadamente, tá, né? e a gente está falando de um outro lugar que faturava, sei lá, 80 milhões por ano, né, que tinha 70 pessoas que trabalhavam na empresa. Então, era um salto, era um desafio muito importante para a minha carreira, Sim. né? Sair desse ambiente, que por mais que ele fosse legal e eu adorasse as pessoas, mas era um degrau ali, né, importante para mim, né, de profissionalmente. Um passo natural, né? Digamos assim. Exato. E aí eu vou para essa nova empresa, né, e eu acho que você tem, as pessoas talvez tenham essa ideia, né, tipo, que o cara fatura muito, tudo e tal, a empresa deve ser extremamente profissional, organizada, mas não tem nada disso. Cara, quando eu cheguei Sim, lá, é era verdade. uma bagunça generalizada, assim, né? Tipo, era. E tudo muito grande. Né? Os setores eram ilhas, em cada setor trabalhava do seu jeitinho, né? Então, o setor de copy tinha ali, né? Usava. E esse trabalho foi presencial. Não, Ó, tudo era, remoto. era em plena pandemia, né? Foi Entendi. 2021, mais ou menos isso, né? Então, tava em lockdown ainda, não podia. Era todo mundo online, né? Sim. E parecia futebol de criança, assim, né? Tipo, tinha um projeto e a empresa inteira para esse projeto, né? Enfim, e aí eu cheguei com a cabeça boa, né? Tava vindo de uma experiência muito positiva, muito legal, né? Com todo o gás. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer isso aqui dar certo, né? Tipo, né? Então, aí eu comecei um nível de cobrança, assim, absurdo, assim, da minha parte, né? Eu estava muito inseguro, né? Porque eu estava entrando no lugar, eu sempre comandei times pequenos, né? 7, 8 pessoas. E quando eu chego nesse lugar, eu já chego liderando os líderes. Então, eu tinha lá vários gestores que tocavam, né, os setores lá de criação e embaixo deles o operacional. Então, eu precisava gerir Qual os o gestores. cargo que tu foi trabalhar lá? E eu entrei oficialmente, eu era gerente de projetos. Na prática, né, eu era um gerente de operações, assim, como, né, eu tinha esse papel, mas no contrato era isso, era gerente de projetos. Na prática, era gerente de operações, eu precisava conduzir Sim. tudo. E aí, né, eu contratei um mentor, né, para falar, cara, como é que eu vou, né, organizar isso aqui, né? Eu comecei, eu brincava com ele que ele era mais que um mentor, ele era praticamente um psicólogo, né? Eu chegava lá, falava, meu Deus, cara, olha o que está acontecendo aqui, velho, como é que eu vou lidar com isso e essa pessoa, não sei o quê. E aí, Mas, tu comentou que tu começou a se cobrar muito, sim, né? Tipo, de forma não saudável. O que começou a acontecer, assim? Ficar só trabalhando, por exemplo? cara, nesse momento não era de forma não saudável, era tipo assim,
como eu precisava escalar tudo que eu tinha feito, né, e eu me cobrava muito, né, era desgastante fisicamente. Eu lembro que eu trabalhei, cara, por mais de um ano, eu trabalhava mais de 16 horas por dia. Eu estava ali num ritmo muito intenso, não tinha feriado, não tinha domingo, não tinha nada. Eu lembro que eu entrei, aí, sei lá, passou uma semana, eu comecei a me sentir meio mal, assim, né, com febre, os calafrios. Aí eu, meu Deus, falei, não, acabei de entrar, né, cara, não posso, né? E, cara, suando frio, umas coisas. Depois eu fiz o teste, era Covid, assim, mas ele já estava na. Mas eu Sim, tava, mas não tinha. sim. Eu, tipo, não ia Então, dar teste. pelos teus parâmetros, então, 16 horas por dia por um ano ainda não é, não saudável, isso? Não, mas é porque. Não, não, não. Não. Quando eu entrei, eu estava em todo gás, né? Sim, E eu estava com a minha saúde mental boa, por mais que eu sim. estivesse trabalhando Tava 16 com horas por dia. crédito para gastar. Exatamente, exatamente. Tava com saldo lá na conta corrente, né? Então eu tava extremamente motivado, assim, né? Então eu vivi para, eu me imergi, né? Sim, sim. Então eu tava com a disposição para isso, né? E foi bom para mim, porque eu queria me destacar, eu queria mostrar, né, que eu conseguia, eu queria me provar, tipo, cara, tem algumas oportunidades que às vezes aparecem na sua vida, né? Que Sim, e tu tava no que eu chamo de hiperprodutividade do bem, digamos assim, né? Que quando a gente tá bem, né? A gente tá motivado, a gente tá feliz, digamos assim, no geral, surge uma oportunidade ou um momento da nossa vida e a gente se dedica muito e tá tudo certo, digamos assim, a gente não sofre por causa disso, né? Muito pelo contrário, ela traz até mais sentido para nossa vida, né? Perfeito, cara. É tipo assim, sei lá, você é um, é, você trabalha com investimentos e o Warren Buffett te chama para trabalhar na empresa dele. Mano, tipo assim, né? Sim, Eu vou dar o sangue aqui porque eu sim, preciso, né? exatamente, exatamente. Mas aí, beleza, né? Aí eu fui com todo gás, né? Precisei aprender muitas coisas que eu não tinha aprendido, né? Foi muito importante para mim esse salto, né? Então, no primeiro ano, segundo ano, assim, eu era, como é que eu posso falar assim, né? Eu era o queridinho da empresa, assim, né? A gente conseguiu, com a forma que foi estruturada, né? Porque antes, como era tudo muito desorganizado, eu conseguia colocar um projeto no ar com muito esforço, né? E aí depois, a forma que foi organizado o time, a gente conseguiu colocar múltiplos projetos no ar, né? E aí o negócio decolou, assim, né? Saiu dos seus 80 para 100 e tralalá milhões em 2022, depois foi para 150, enfim, E ele aí, foi decolando. nessa época, o Yuri tava em alta, então, tava com... Exato. Eu estava em êxtase ali, né? Era E, tipo, e na vida pessoal, Yuri? Tava tudo bem? Como é que tava? cara, tava bem. Eu tava num momento bom de vida, assim, né? Tava ganhando bem, né? Tava, beleza, né? A Ah, namorada não gostava tanto assim, né? Tipo, sim. mas ela entendia, né? Beleza, As são outras momentos. áreas da tua vida estavam funcionando bem. Cara, estavam, assim, foi, assim, É claro, né? o meu foco era o trabalho, né? Eu meio que vivia para o trabalho, né? Mas eu tinha uma alimentação boa, dormia bem, né? Uma coisa que me ajudou muito a ficar mais centrado também foi a minha conexão com Deus, né? Eu encontrei ali uma religião, uma doutrina ali que me fez muito bem, né? Então eu tomei algumas decisões antes que me fizeram muito bem, mas enquanto estava indo tudo bem, né? Tipo, quando eu tinha o cargo de gerente de projetos e eu estava entregando muito mais do que o gerente de projetos, eu estava numa posição confortável, digamos assim, né? Tipo, cara, eu sou pago para fazer isso aqui, mas eu estou fazendo isso aqui vezes 5, né? Então, o que foi muito bom para mim profissional. E aí eu sou promovido a diretor de operações.
E aí eu preciso me mudar, eu saí de Brasília, fui morar em Aí São mudou para o Paulo, presencial. mudei, a ideia era essa, né? Ia montar ali um escritório, né? Aí eu me mudei e acabou que eu nem consegui conhecer lá o escritório, né? Mas, enfim. É, mas é, existia, cara, muita muita tensão assim na empresa, né? Porque o relacionamento, né, era um casal também, né? E os dois são especialistas, experts, né? Os dois são criadores de conteúdo. E eles traziam a relação deles para dentro da empresa, né? Os problemas que eles tinham pessoais, eles traziam para a empresa, né? Então, uma coisa que eu sinto muita falta no digital é essa maturidade empresarial, né? Como são empresas que começaram de forma muito orgânica, muito caseira, né? É ali você e a sua esposa, ou um amigo, ou alguém que tem uma ideia, lança um produto, dá certo, fatura 2, 10 milhões, 20, 50, ele escala muito rápido. Muito rápido, né? Eu acho que esse é o principal ponto, assim. Os donos da empresa, eles não têm tempo de ganhar experiência, digamos assim, né? As coisas acontecem muito rápido, né? Eles não viveram isso na vida deles, né? Eles não entendem alguns protocolos, né? Algumas como se lida com as pessoas. Eles acham que é uma extensão da vida deles, né? Tipo, acha que sei lá, trata de uma forma muito informal ali, né? Sim. Mas foi é, era tinha uma relação ali, cara, muito narcisista entre o, o, os experts, né, e o time. Né, eu queria se implementar uma cultura de. Eu lembro que ele falava, né? Eu quero que aqui seja igual a Ambev, né, que se alguma pessoa está te travando, eu quero que você entre no grupo, jogue e exponha essa pessoa e fale, fulano está me travando. Por que igual a Ambev? Na Ambev é assim? Cara, aí é engraçado, né? Porque ele repetia isso muitas vezes, né? Ele E trabalhou aí na Ambev? não, mas a Ambev ela ficou muito conhecida por ter essa cultura da alta performance, né? E o do bater meta e de ser ali meio que um triturador humano ali, né? Só que, né? Eu até puxei ele para falar uma vez, falei, cara, olha só, a Ambev mudou a cultura dela, porque ela começou a ter uma grande fuga de talentos, porque ninguém queria trabalhar lá, porque as pessoas estavam tendo burnout. Né? Então, essa cultura da alta performance, do expor as pessoas, do trabalhar 20 horas, eles deixaram ela de lado. Se você chegar lá no Google e colocar o case Ambev, você vai ver que isso não é sustentável. Porque isso, né, de você ficar ali toda hora no vangloriar, né, que tipo, antes eu me vangloriar, trabalho 16 horas por dia, tudo e tal. Sim. Cara, hoje para mim isso não faz sentido. Porque, cara, existe toda uma vida ali para você viver. Ok, momentos da sua vida, né? Você tem que ir lá e dar um Perfeito, gás perfeito. também, mas isso Uma, é uma, sustentável. uma coisa que eu ouvi uma vez, eu estava vendo um vídeo no YouTube de um diretor de operações de uma empresa dos Estados Unidos, não me lembro, mas uma operação grande, assim, também. E aí ele comentou sobre essa questão do balanço entre o trabalho e a vida pessoal, né? E aí, é claro, a gente tem que ter esse balanço, assim, digamos, diário, semanal, mensal, né, de conseguir parar um dia, sair com a família, com os amigos, se divertir, aproveitar um pouco, né? Mas ele também trouxe uma ideia muito interessante, que eu acho muito inteligente, que esse diretor operacional, ele separava momentos do ano para cada coisa. Então ele falou que na operação dele, por exemplo, era novembro, dezembro e janeiro eram meses críticos para a empresa, né, meses muito importantes. Então, nesses meses, ele alinhava com a família dele que ele ia trabalhar 16 horas, 20 horas, fim de semana, não ia ter Legal isso. feriado, né? E aí, só que ele tinha uma contrapartida, que depois que ele organizava esse início do ano, né? Ali em fevereiro, março, abril, era onde ele saía de férias, onde ele saía com a família, onde ele voltava a fazer academia, onde ele se conectava com os hobbies dele, né?
e diminuir essa carga de trabalho. E ele fazia isso durante o ano, entende? Ou, é claro, né, a operação começa a ir mal, ele se conectava mais e se sacrificava mais. A operação ia bem, ele dava uma relaxada e aproveitava um pouco a vida. Então, bem interessante ver, assim, esse balanço, assim, num escopo de tempo maior, né? Não só diariamente ou semanalmente, né? Perfeito. Cara, tem que ter esse balanço. Né? Porque uma coisa que acontecia nessa empresa era isso de estar sempre querendo extrair o máximo, sempre querendo estar na alta performance. Tipo, não tinha descanso. Era um lançamento atrás do outro, um evento atrás do outro. Era sempre pressão, 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 pressão. E aí, se você olhar hoje para essa empresa, não tem ninguém na empresa que estava lá 2 anos atrás. Ninguém. Todo mundo saiu. Ele já se trocou o quadro de funcionários tipo, 2 vezes, a diretoria inteira, a gestão inteira, né, porque é um ritmo que é insustentável. Tipo assim, eu entendo você, que é o cara que vai colocar milhões, né, no bolso, querer trabalhar 20 horas por dia. Tudo bem, né? Cara, tu vai botar milhões no seu bolso. Sim. As outras pessoas são funcionários. Tipo assim, cara, não. A gente tem um contrato. Estou aqui para trabalhar, para te entregar isso. Eu vou te entregar isso. Mas ficar batendo toda hora, né? E sei lá, né? É muito. Quando o trabalho vira um fardo, né? Do tipo, cara, né? Quando eu pego e me mudo para São Paulo, e aí eu terminei meu namoro, me mudei para São Paulo, né, e eu criei na minha cabeça essa narrativa do homem de sucesso, né? Do tipo, beleza, batendo meta, diretor, ganhando bem, não sei o quê, ganha isso e aquilo. E eu vou para São Paulo e pego lá um apartamento em Moema e tal, né? Chegou lá, tirei umas férias, viajei para Europa. Foi na balada, pegou a bebida que pisca lá. Tipo isso, né? Tava lá. E aí, só que aí as coisas começaram a azedar, né? Tipo, foram tomadas algumas decisões, mudaram o rumo estratégico da empresa, e eu comecei a. E eu não era mais o queridinho. Pois é, eu ia te perguntar em relação a isso. Que uma coisa que é super importante para a gente ter um ambiente de trabalho saudável e para as pessoas funcionarem bem é a questão da validação, né? Delas serem validadas, né? Reconhecidas, certo? Teve essa mudança? Como é que era antes? Além do salário, da remuneração, dos bônus, tu tinha o reconhecimento ou não tinha? Isso mudou, não mudou? Cara, tinha, né? Existiam como salários emocionais, assim, né? Então, tinham reuniões de cultura, e aí eu era enaltecido, né? E o meu papel ali era muito. Eu tinha esse respaldo, digamos assim, né? Do tipo, eu era um pilar ali da empresa, né? Era algo importante. E aí, das coisas mais difíceis que eu tinha para fazer era bater de frente com eles. Lembro quando eu via que, né, que eles tinham situações ali que eram desagradáveis, né, de expor as pessoas, de entrar em reunião, e xingar, e falar que a pessoa é incompetente, e não sei o quê. E acontecia deles exigirem isso de ti, por exemplo? Tipo assim, cara, você tem que fazer reunião com o Jorge lá e tem que falar para ele, na frente de todo mundo, que ele é preguiçoso, que ele é, sei lá, não sei. Eles cobravam isso de ti ou eles faziam isso? Não, eles cobravam, né? Eles falavam que, né, eu tinha que ser uma extensão da cultura, eu tinha que ser uma extensão daquilo que eles queriam. Mas eu não tá na minha essência xingar as pessoas, expor as pessoas, falar que acabou né, que a pessoa é incompetente, falar isso, tipo, eu não vou fazer isso. Tipo assim, o meu papel como gestor não é expor a pessoa e ridicularizar a pessoa e mostrar que ela é uma merda de pessoa, né? Se a pessoa está indo mal, o meu papel como gestor é fazê-la performar bem. E se ela não conseguir com tudo, né? Cara, você vai, entende, onde é que você está tendo dificuldade, porque muitas vezes a pessoa não performa por culpa do gestor, do processo.
não está claro o que é esperado da pessoa, não está claro, como é que você vai saber se a pessoa está indo bem ou mal? O que é bem ou mal? O que você espera de mim no dia a dia? Como é que você me dá feedback para falar, cara, você está indo mal, isso aqui que você está fazendo não está legal, vamos criar aqui um plano de ação, você tem que fazer isso, beleza? E isso cruza com a questão do narcisismo, por exemplo, né? Sim. Porque se a gente tem esse traço, se a gente tem a pessoa com esse transtorno, por exemplo, né? Ela jamais vai achar que o problema é ela, né? Ela sempre vai colocar a culpa na pessoa, né? Contratei, não tá indo bem, manda embora. Né? Exato. Era muito disso, né? As pessoas eram muito descartáveis, assim, né? Começou-se a criar ali um ambiente, né? Uma cultura em que eu já não me sentia mais parte. Então, e ainda atrelado a isso, né? Quando eu saí de gerente de projeto para diretor de operações, eu comecei a ter muito da síndrome do impostor, porque tudo era criticado, tudo estava ruim, eu estava num cargo novo. E quando você sobe de cargo, dificilmente vem alguém e te fala: olha, agora que você é supervisor, ou agora que você é gerente, você tem que fazer isso aqui, ó, isso e Vem isso. aqui que eu vou te passar um treinamento completo do que tu vai ter que fazer. Existe isso, né, cara? Tipo assim, é só em multinacional, algum lugar que você tem os processos muito estabelecidos. Agora no digital, é tipo, cara, tá aqui, ó, te vira. Né? Sim, Vai lá, faz. ou até pior, né? Recebe a promoção para ser diretor operacional e aí na prática é outra coisa. Isso acontece demais, né? Isso acontece. Eu lembro quando eu entrei, tinha uma gerente de operações lá que ela era perdida. Tipo assim, ela era supervisora de atendimento no call center de uma empresa de cosméticos. E botou ela no digital. Falou, cara, ela não sabia fazer nada, ela não sabia resolver, tipo, não é culpa dela. Pô, vocês colocaram uma pessoa assim aqui, né? Tipo, Sim. uma qualificação que ela tem para isso. Então eu precisava pegar tudo do que ela fazia, que ela deveria fazer, para eu executar. E eu falei, cara, tá ótimo para mim, porque eu quero isso, eu quero ser essa pessoa. Não é de sacanagem com ela, tipo, cara, ela poderia ter se capacitado, né? E você estava num lugar que te oferecia todas as possibilidades. Ela não quis, tá tudo bem, foi uma decisão dela. Eu estava ali com sangue nos olhos, né? Mas. E tu comentou sobre a síndrome do impostor, né? Que tu foi promovido e aí começou a ter esse padrão aí da síndrome do impostor. E tu já teve isso antes ou foi a primeira vez assim que tu te deparou com isso? Cara, eu acho que não. Quando eu entrei, eu me sentia inseguro. Né? Mas A certo ponto é normal, né? É normal, Exato. é esperado ir para um emprego maior, uma oportunidade grande e bater aquela insegurança. Ninguém tem a confiança do Cristiano Ronaldo, digamos assim. Né? Exato. Mas ali eu vi num nível, eu acho que foi uma soma de tantas coisas, foi tanto acúmulo, né, de horas de trabalho, de entrega, e de você não ver aquele retorno do tipo, aquele retorno parar de vir, né? Você começar, tipo, cara, porra, eu tô aqui de peito aberto, eu me entregando para a empresa, né? Eu quero que ela cresça, eu quero crescer com ela. E aí você meio que se vê quando né, meio que tem um joguinho de poder quando você está ali, né? Porque eu tinha dificuldade de me sentir produtivo, né? Porque quando você sobe assim de cargo, uma fuga que você tem é você querer voltar a executar as atividades as suas zonas de conforto. A zona de conforto era, beleza, vou gerenciar um projeto aqui. Falo, não, cara, não tem que gerenciar projeto agora. Você tem que tomar algumas poucas grandes decisões no ano que você vai pensar e tudo e tal, né, que você vai direcionar a empresa, você vai direcionar os setores, você vai entender os gargalos, você vai ajudar os líderes a resolverem os problemas. Não é mais você que tem que lidar com aquilo. Né? Você lida com outro tipo, outra camada de problemas. Eu demorei muito para entender isso. Teve, né, consultar, fazer mentoria com outro diretor, ler outras coisas. O que também é normal, né? Normal, né? Ninguém nasce sabendo, né? Exato. Tem que ser aprendido em algum lugar. Aprendi da pior maneira possível, assim, né? Meio que tipo, toma aqui, ó, essa jaula cheia de leões, se vira, você tem que matar todos, né? Sim. Mas foi uma soma de fatores ali, cara, que me desestabilizaram emocionalmente, assim, de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. E em relação à síndrome do impostor, com esse momento aí que tu tá te sentindo assim,
Tu começou a procrastinar mais no trabalho, por exemplo? Muito. Nossa, Isso, cara. isso é uma coisa super importante da gente falar e trazer à tona, né? Porque existe essa. O que que acontece? A procrastinação, né? Ela é um comportamento natural do ser humano. Todo ser humano procrastina. Por quê? Porque a gente não é o chat GPT, né? A gente não sabe tudo, a gente não consegue fazer tudo toda hora, nós somos humanos. Essa é uma das diferenças entre nós e as inteligências artificiais. Então é natural do ser humano procrastinar, a gente não consegue fazer tudo que a gente pensa em fazer, o que a gente se compromete em fazer. E outra coisa também é que é normal as pessoas procrastinarem no trabalho, né? É claro, não é normal as pessoas procrastinarem muito ou procrastinarem sempre no trabalho. Mas todo mundo que está trabalhando, volta e meia, dá uma procrastinada, mata uma tarefa, vai lá tomar um café mais longo, fala que fez e não fez, entendeu? É normal, né? Mas quando acontece alguma coisa assim mais grave, a gente começa a apresentar mais esse comportamento e ele começa a prejudicar a gente, né? Eu perdi, quando eu vi, né, porque era uma soma de muitas coisas, né, tipo, eu perdi o tesão de trabalhar, eu perdi a confiança, eu não tinha ninguém ali no meu ambiente ali para falar, para me dar esse apoio, né, eu comecei a ver que parecia que eu estava num Game of Thrones, assim, né, tipo, toda hora tinha alguém querendo te... No Big Brother. É, tipo isso, né? Toda hora você estava numa mira ali de alguém, você tinha que pisar em ovos com tudo. Eu já não me sentia produtivo igual era antes, né? Porque a sua visão de produtividade muda, né? Você está numa camada ali e aquilo me afetou muito, né? Eu comecei a, tipo, não ter vontade de fazer as coisas que eu deveria fazer, né? Sei lá, eu perdi completamente o estímulo, assim, meio que, cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Tipo, larguei, larguei minha vida, vim para cá e agora eu tô. Olha na situação que eu me coloquei, né? Tipo, vim com malicuia para cá, para essa cidade, tá um ambiente hostil. Eu tive depressão, nunca tinha tido. E aí eu precisei. Pois é, sobre essa questão, né? Tem a questão do burnout e da depressão. Quando que tu consultou, sei lá, foi um psiquiatra, um psicólogo, alguma coisa, e teve um diagnóstico de burnout, de depressão, não teve? Como é que foi? Tive, tive. Primeiro, eu tenho um médico, né, que eu vou sempre, a cada 6 meses eu vou lá, faço consulta, e aí ele, né, faz um check-up aí a cada 6 meses. E aí a primeira pessoa que eu falei, o primeiro médico que eu falei, foi ele. Falei, cara, não tô legal, tipo, quero ficar na cama o dia inteiro, não tô com vontade de fazer nada, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, tô tipo, velho, Perdeu a vontade de jogar videogame, por exemplo? perdi. Não, eu já tinha parado. Já tinha parado já? Já tinha parado. E aí ele chegou e me recomendou, e ele me prescreveu. Ah, nem lembro, velho, o nome do. Enfim, me Um prescreveu lá onde antidepressivo. depressivo. Era. Uhum. Eu comecei a tomar e depois eu fui e consultei um psiquiatra e ele não, continua, realmente é depressão e tal, né? Continua tomando isso daí, né? E foi um momento terrível, assim. Até então eu não. Eu acho que só quem teve, assim, porque, pelo menos no meu caso, né, consegue enxergar o tanto de dano que esse negócio faz na vida de uma pessoa, assim, né? Porque até então, né, para mim, depressão era. Ah, que depressão. Tipo, fraqueza, coisa de gente fraca, digamos assim. Exato. Falei, não, aqui, até tu pegar e ter, aí eu, nossa senhora, foi um Extremamente negócio sério, né? Extremamente muito sério. sério, cara. Tipo, eu E não. Depois. sobre o burnout, por exemplo, tem uma questão que é como. Sabe quando acontece uma coisa interessante que a gente começa a pegar. É tipo uma. Eu esqueci a palavra agora. É tipo uma repulsa ao trabalho. Né? A gente não consegue trabalhar. Por exemplo, uma coisa que acontece com quem tem burnout. A pessoa às vezes não quer nem se encontrar com os amigos do trabalho, sabe? Para não a pessoa fica incapacitada de trabalhar, digamos assim, de tão mal que ela tá, de tão estressada, de tão depressiva, né? Tem uma questão muito importante na psicologia, na psiquiatria também, que é a questão da comorbidade, né? A gente tem uma tendência
a olhar para as doenças como se fosse uma coisa só, né? E na psicologia tem muita comorbidade, né? Porque a depressão é um transtorno que está presente em vários quadros clínicos, muitos, 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 né? Geralmente a pessoa não tem só depressão, né? Sempre acontece alguma coisa junto, né? Então, as que nem burnout e depressão são duas coisas, por exemplo, que geralmente acontecem juntas, né? Cara, foi. Era um ambiente, cara, que era tanta gente dando atestado de. Como é que chama? Do psiquiatra? Então, era o pessoal tendo ataque de ansiedade, tipo, Sim, várias pessoas, tipo, líderes saindo, funcionários dando atestado, toda hora entrando e saindo alguém, né? Era um lugar assim que se transformou não, né? Foi só escalando aquilo ali, né? E aí eu me vi nesse momento, cara. Eu fiquei fragilizado pra caralho, né? Eu precisava me reafirmar de novo, então foi uma coisa boa disso, foi que me reaproximei da minha família, comecei a falar mais com meu pai, né? Quando eu via que eu estava ficando muito mal, eu pegava, ligava para meu pai, ligava para minha mãe, ligava para meu irmão, para os meus amigos, né? Tipo, cara, tal, né? Desabafava, né? Meio que tinha momentos assim, me conectava mais com Deus, assim, né? Foi difícil sair disso, né? E aí, sim. aquela história que eu contei lá no começo, né? Que tipo, que eu tive que criar essa narrativa de sucesso, eu acho que isso foi o que mais. Eu lembro que a coisa mais difícil, assim, uma das coisas mais difíceis assim para mim foi ligar para o meu pai e falar, cara, eu vou voltar para Brasília, vou pedir demissão, vou voltar para Brasília. E meu pai, como assim, cara? Você está ganhando tão bem, você está não sei o quê. Eu falei, olha, para eu. E quando foi ouvir isso do teu pai? Porque Hã? eu imagino, assim, que tu ligou pra contar, tu esperava que ele fosse te acolher, assim, ou que ele... Cara, meu pai ele sempre foi uma pessoa muito pé no chão, assim, né? E aí, eu lembro que uma das coisas mais difíceis para mim foi ligar para o meu pai. O ato de ligar, né? Eu, tipo assim, cara, como assim, né? Eu vou. Eu acho que essa história, esse bicho que eu criei na minha cabeça, do tipo, não, velho. Não, acabou, né? Tipo, e eu meio que. Foi o mais difícil, foi contar para ele, eu acho, né? Não só para ele, né? Mas de tipo, chegar e falar, galera, não foi nada daquilo que eu né, que eu criei, né? Tipo, eu vim achando que eu estava chegando na Disneylândia e que não sei o quê, e tipo, não, velho. Sim, Botei no mudo. E botou. foi muito difícil para mim descontar essa história, né? Eu acho que foi uma das coisas mais difíceis, né? Tipo, além das questões financeiras, assim, também, que tipo, pô, tem que. Pô, mas tu vai sair ganhando isso tudo, aí tu se compromete, né? Tu se compromete com o aluguel, tem que pagar a multa disso, tem que pagar não sei o que para voltar. Mas chegou no momento, né? Eu lembro de eu falando isso pro meu pai. Eu falei, cara, para eu estar aqui agora te falando isso, velho, é porque eu realmente, tipo, não faz sentido mais estar aqui. Tipo, tá uma merda, né? Tipo, tá. Sim, sim. Enfim. Nesse momento tu chegou a procurar a terapia, por exemplo? Ou foi só no psiquiatra? É, cara, eu não. Eu procurei terapia. Eu fiz lá umas terapias alternativas. Como é que fala? Não, eu procurei. Eu tive um psicólogo, eu fiz uma teta healing, Não conheço. enfim, algumas coisas. Mas eu tive sim umas consultas com uma Sim. terapeuta, uma psicóloga. Beleza. E aí, voltando então pra tua história, né? Qual que foi tu tava super mal, entrou num processo depressivo, legal, buscou ajuda, super positivo, buscou a rede de apoio, falou com as pessoas que são importantes pra ti, isso é super importante, né? Conseguiu mostrar essa vulnerabilidade, né? Que é uma coisa que todo mundo esconde, né? Uma coisa que todo mundo mascara, é esse lado vulnerável, muitas vezes a gente não tá bem. E aí, o que que aconteceu que foi um momento ali de estopim, assim, que tu conseguiu dizer o chega e sair de lá? Cara,
Eu lembro que foram várias coisas assim, né? Mas teve um projeto lá que meio que foi uma gota d'água, assim, né? Que, tipo, na verdade, eram tantas coisas, Jorge, que aconteciam, sabe? Mas um outro momento muito difícil foi o comunicar para essa pessoa a minha saída, né? Eu lembro que eu fiquei, sei lá, velho, Tinha alguma coisa mas assim de, tipo, de não querer mostrar falta de capacidade por estar desistindo, não, ou tipo não? assim, era tipo, como é que eu vou comunicar isso para essa pessoa, né? Tipo, eu acho que quando eu tomei a decisão, eu comecei a fazer isso, facilitou um pouco a coisa, né? Tipo, cara, não é isso, né? Não vou ficar mais aqui, vou embora, né? Já comecei a me organizar, né? E aí eu lembro que eu escrevi uma carta, velho, de umas 3 páginas, assim, porque eu não queria deixar de falar para essa pessoa, né? Os porquês, né? E o escrever a carta foi algo legal, assim, para, né, tipo, pô, botar aquilo ali para fora, né? E Sim. depois o ler, assim, também foi um negócio legal, Isso, mas. isso, sabia que isso é uma técnica na terapia com TCC, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental? Ah, Isso é é? uma, isso a gente usa essa técnica da carta para quando a gente não consegue expressar, né, que a gente chama na psicologia de privação emocional, que quando a pessoa está nesse estado assim, que ela não consegue colocar para fora, né? E aí a gente usa a questão da carta, só que aí a carta não é obrigatoriamente entregue, né? Então a gente escreve, se a pessoa tem um problema com o pai, alguma coisa, a gente escreve uma carta para o pai, colocando tudo, que aí isso é que a gente chama de técnica emocional, né? Que é uma técnica que mexe com as nossas emoções. Então, Entendi. bem legal, super terapêutico, digamos assim. Olha só. Foi bom, cara. Cara, enfim, né? Esse foi um grande alto e baixo na minha vida, assim, né? Do tipo, e depois. Mas, cara, eu faria tudo de novo. Diferente, claro, né? Se eu pudesse voltar ali, né? Não adianta, né? Tipo assim, você precisa de descanso, né? Hoje em dia, eu me policio muito mais para ter uma vida mais saudável, né? Tipo, eu tenho a minha agenda, né? Eu tenho, cara, pausa para almoço, coisa que eu não tinha. Tipo, não, eu paro meio-dia, cozinho, fico com os meus gatos, água minhas plantas, né? Eu cuido muito mais disso. Algumas coisas que não são negociáveis, tipo, cara, não, de mais cedo eu vou treinar. Não interessa, né? Tipo, eu tenho hoje alguns clientes, sei lá, que são Latam, que estão em outros países, né? E já teve casos de chegar e falar: vamos fazer uma reunião agora, 9 horas da noite. Eu falei: não vou fazer, não. Tipo, acontecer, claro, se acontecer alguma coisa extremamente crítica, tudo bem. Mas para falar de alguma coisa corriqueira, não, né? Eu valorizo hoje muito mais a minha saúde mental do que o faturamento de qualquer pessoa. Tipo, eu não negocio isso mais, né? Então eu tenho Sim. essas minhas cerimônias, essas minhas premissas, né? Do tipo, cara, não, isso aqui minha saúde mental hoje em dia ela é inegociável. Né? Então a gente pode dizer que essa experiência toda, assim, ela mudou, assim, o teu olhar sobre produtividade, sobre dinheiro, sobre Muito, saúde mental, e tu muito, conseguiu cara. fazer todas essas mudanças aí. O trabalho, né? Ele não tem que ser. A nossa vida, assim, ela já é repleta de desafios, né? Tipo, o trabalho não precisa ser mais um desafio na sua vida. É claro que você vai ter coisas que você, né, vai ter que aprender e colocar, mas tipo, eu digo a sua relação com as pessoas do trabalho. Não tem que ser um lugar que chega no domingo e você, meu Deus do céu, vou ter que na segunda tem que trabalhar de novo. Não, cara, não, né? Tem que ser um lugar que você chega e fala, cara, que massa, né? Olha, Sim. essa semana tem várias coisas, né, que eu vou aprender, que eu vou executar, que eu vou ajudar as pessoas, né? Então tem que ser um momento de eufórico ali para você, né? Claro, né? Não é a mesma coisa de você fazer uma viagem e tal, né? Sim, sim, sim. Mas guardadas essas devidas Não é chegar proporções. no domingo e ficar ansioso para ir trabalhar. Exatamente. Ai, meu Deus!
Mas sim, não. Exatamente. Essa, essa frase que tu falou, né, que é a vida, assim, a gente tem tantos desafios, tem tantas coisas para a gente lidar e resolver na vida, né, tantos problemas também, às vezes, e isso que tu falou me marcou muito, né, para quem não sabe, eu tô vindo do marketing para psicologia, né, então também tenho, trabalhando no digital, assim como o Yuri, um pouco diferente, mas no mesmo mercado, e quando eu estava voltando para psicologia e estava definindo assim o que eu ia fazer, eu me lembrei muito dessa tua frase, né? De que o trabalho não precisa ser um lugar de sofrimento. Ele não precisa ser um lugar de alegria também e de a gente tem outras coisas na nossa vida para a gente ter isso também, não é o trabalho, né? Mas não precisa ser sofrido, né? Não precisa nos destruir, não precisa dar depressão, não precisa dar burnout. E se a gente for parar para pensar, tem muitas pessoas, e talvez até quem está vendo ou está ouvindo aqui a gente, que tem essa relação destruída com o trabalho, né? Que a pessoa, assim, que o trabalho virou um inimigo na vida da pessoa, né? A pessoa tá super contra o trabalho, odeia trabalhar, é contra quem tem empresa, é contra quem trabalha CLT, quem não sei o quê, contra o dinheiro, né? E isso é muito sintoma, assim, dessa relação super distorcida com o trabalho. E é claro, como no teu caso, por exemplo, né, eu acho que tu teve numa situação que, né, até se colocasse um psicólogo lá para trabalhar lá, ele também ia adoecer, também ia ter depressão, também ia ter burnout, também ia sair. Sim, sim. Não tinha o que Como fazer. aconteceu? Tinha um psicólogo lá que teve burnout e saiu e adoeceu. Isso, perfeito, perfeito. Mas que bom que a tua visão mudou, né, sobre trabalho. E é isso que tu trouxe, assim, de ter os hábitos, de ter a rotina. Até um exemplo que eu dei mesmo para um amigo, né, por exemplo, que nem um carro, né, um carro é uma coisa que a gente usa, que a gente tira proveito, o carro ele tá ali para nos servir, né, para nos levar para os lugares, certo? Então, um carro que está sempre rodando, né, que está sempre sendo usado, é um carro que está tendo mais valor, digamos assim, né, para nós, né, como usuários do carro. Só que se a gente não fizer as revisões, não trocar o óleo, não cuidar do motor, não cuidar do carro, o carro ele vai começar a funcionar menos, vai começar a gastar mais gasolina, vai começar a ser menos eficiente, vai nos deixar na mão, vai quebrar, né? Então, esse é um bom exemplo assim para nossa vida profissional. A gente tem que ter esse momento de manutenção, de cuidar da gente, de avaliar, de ter os hobbies, de fazer exercício, de fazer outras coisas, né? Super importante para a gente não adoecer também no trabalho. Com certeza, cara. Com certeza. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, Yuri, é sobre como é que tu vê hoje assim essa cultura, pode ser mais no digital, que é onde tu tem mais experiência, né? Tu acha assim que a gente tem uma cultura meio tóxica dos gestores, dos líderes, dos donos, ou essas empresas são a exceção à regra? Cara, eu não tenho dados amostrais aqui, estatísticos, né, para falar que é e que não é, Mas vamos mas considerar o banco de dados da cabeça do Yuri. ah, eu acho que infelizmente, hoje é uma situação muito comum esses ambientes tóxicos, né, e as pessoas vangloriarem isso, né, que aqui você tem que trabalhar 16, 18 horas por dia, aqui a gente trabalha pra caralho, né, aqui não sei o quê, né, e o pessoal acha aquilo lindo, né, mas eu acho que hoje, infelizmente, é a exceção os lugares que. Não, né? Que, tipo, cara, beleza, deu sexta-feira, vai, né? Vai cuidar da sua vida, volta segunda, né? Vai ficar com sua família, vai viajar, vai fazer o que te der na telha. Não, mas eu acredito que a maioria dos lugares, por falta de preparo de liderança, por falta de uma cultura em que você consiga ter previsibilidade, né? Eles se colocam ali num ambiente de incêndios, né? Que toda hora é o próximo incêndio que tem que ser apagado. Tudo é muito Trazem toda urgente, pela. né? Tá sempre ali na dopamina, sempre no. Tipo. E, e é por isso que eu acho muito bacana aqui essa sua iniciativa, né?
de trazer isso aqui, né, ter esse espaço aqui para falar sobre isso, sobre a saúde mental no trabalho, né, sobre, talvez se eu tivesse na minha época lá, né, se você tivesse feito isso aos 4 anos atrás, eu provavelmente escutaria e me faria muito bem, né, saber que, tipo, pô, já teve gente que teve nesse lugar, isso acontece, né, tipo, às Isso, vezes a exatamente. pessoa não tem muita bagagem, assim, tá, é o primeiro ou o segundo trabalho, fala, pô, será que isso é normal, né, ou será que isso é só aqui, né, tipo, não, é mais normal do que você imagina, né, você se vê, assim, num ambiente assim, né, de que você está num lugar tóxico, que você está se sentindo mal, cara, procura outro lugar, né, tipo, não se submeta a isso, né, tem muitos. O que trava muito as pessoas é que isso que tu falou de ser normal e não ser normal. É normal no sentido de que as pessoas passam por isso, né? Então, a pessoa não está acontecendo ali por incompetência da pessoa, né? Ou porque ela fez algo errado, ou porque ela não é competente, porque ela não é capaz, ou porque ela, enfim. Então, sim, é normal nesse sentido, né? Que nem ter depressão, né? É normal, né? Muitas pessoas. Eu também já tive depressão. É comum, infelizmente é comum ter depressão. Então isso tira assim a gente do centro do problema, isso é positivo. Mas é legal a gente ter esse espaço, a gente falar sobre isso, e isso é uma das coisas que me motivou muito a começar esse trabalho e me especializar nisso, é de falar que não é normal, né? Tipo, essa cultura em relação ao trabalho, dessa hiperprodutividade, de que é normal sofrer, de que é normal não estar bem, de que é assim mesmo, de que quem é bem-sucedido sofre. Isso não é normal, né? Do ponto de vista da ciência, da psicologia, isso não é normal. Não é normal ter depressão trabalhando, não é normal ter burnout trabalhando, não é normal ter uma síndrome do impostor, não é normal ficar super procrastinando. Essas coisas não são normais, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais eu decidi trabalhar nisso. É claro, um assunto que super me interessa. Eu também tenho uma história com isso, vai ficar para um próximo podcast, para não ficar aqui de 3 horas, 4 horas. Mas, além das minhas experiências, é isso que eu quero, né? É trazer essa mensagem de que não precisa ser assim. E quem sabe, né, um dia a gente também não consegue falar aí com lideranças, com gestores, né? Mudar um pouco essa visão, né? E tem essa parte super técnica que tu trouxe também, né? De estruturar o negócio para que seja possível a gente ter mais saúde mental ali naquele negócio, né? Não é de graça, digamos assim. Né? Tem algumas coisas que precisam acontecer. Claro, com certeza. Perfeito, então, Yuri. Estamos chegando no final. E eu queria te fazer umas últimas perguntas, tá? Claro. O que tu diria para alguém que está passando por isso hoje? Que está num lugar super tóxico, que está se questionando, se duvidando de si mesmo. O que tu falaria para essa pessoa? Cara, eu acho que a coisa mais importante é você não ter vergonha, receio de pedir ajuda. O primeiro passo, para mim, né, eu fiquei remoendo aquilo dentro de mim muito tempo, né? Quando eu comecei a externalizar, né, com as pessoas que estão próximas de mim, quando eu procurei um psicólogo, um psiquiatra, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer isso, né? Falar, cara, tá foda, né? Tipo, não. Quando você não toma essa decisão, né? Porque às vezes você fica meio que, é normal, e fica empurrando aquilo ali. Quando você vê, você tá 1 ano, 2, 3, num lugar que não te valoriza, não te trata bem, né? Que você não. Eu acho que a primeira coisa é isso, né? Tipo, reconheça, né? Converse com outras pessoas, procure ajuda, né? Qualquer tipo de ajuda que você achar melhor, procure, né? Isso já Bota isso ajuda para fora. muito, né? É, Quantos por cento do peso saiu de ti, assim, quando tu... nossa, que isso. Eu comecei a falar ali, tipo, né, e procurar outras pessoas, às vezes até alguns companheiros de trabalho que eram mais próximos, né? E falar, e tipo, porra, cara, é isso mesmo? Isso é normal e tal. Então, eu acho que é isso, né? Que a vida não precisa ser assim, né? A gente não está aqui para isso, né? Para ficar convivendo em ambientes assim que nos fazem mal. Perfeito, perfeito. Digo mesmo.
esse é o primeiro passo, né? A gente pedir ajuda, levantar a mão, falar com a rede de apoio, com um amigo, com um familiar, com quem é importante pra gente, né? Só de contar, assim, mesmo que a pessoa não vai nos ajudar muito, digamos assim, já ajuda muito. E é claro, né? Procurar um profissional. Ainda tem, assim, muito dessa questão com a psicologia, por exemplo, e com a psiquiatria também, né? Essa coisa de que quem vai no psiquiatra é louco, de que eu não sou louco para procurar um psicólogo, né? Tem a questão da fraqueza também, tem pessoas que têm vergonha de falar que vão no psicólogo ou que consultam com o psiquiatra. Também tem a questão dos remédios, né, das pessoas acharem que os remédios vão dopar elas, que elas vão ficar fora da casinha, vegetando. Isso não é verdade, né? A ciência, assim, já evoluiu muito nessa questão dos medicamentos. A gente tem medicamentos aí da psiquiatria, assim, de última linha, que quase não tem efeito colateral, né, de tanto que a gente já avançou. Então, eu também recomendo, esse é o principal. Fazer isso já é entrar no caminho certo, digamos assim, né? E Com também é uma certeza. coisa que eu recomendo muito, assim, essa questão do dinheiro, né? O dinheiro é super importante, super importante. Eu acho que o dinheiro é uma das coisas, assim, ali do top 5, assim, top 10 da nossa vida, né? Porque o dinheiro é usado para tudo, digamos assim. Super É, importante. Ser ambicioso, super importante também, mas não é o top 1, né? Não deve ser o top 1. Eu acho que quando o dinheiro ele é a coisa mais importante, né? O número é a coisa mais importante, a gente automaticamente começa a sacrificar essas outras coisas que são as mais importantes, né? A gente não está aqui para só ganhar dinheiro. A gente está aqui para ser feliz, para se divertir, para curtir a vida, né? Para sofrer também, faz parte de sofrer, né? Não existe felicidade sem sofrimento, né? Se o sofrimento vai embora, não existe mais felicidade. Então, que legal, Yuri, que legal. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar, Yuri? cara, eu acho que. Não, eu acho que é isso. Queria agradecer o convite. É a primeira vez que eu falo sobre isso assim, abertamente, publicamente, assim, né? Algo que vai para o ar. Então, eu se tiver outros assuntos que você gostaria de explorar, vai ser um prazer poder contribuir, né? Se alguém se conectou com o que eu falei e quer conversar a respeito também, vamos embora, né? Vamos trocar essa ideia, né? Eu acho. Mas aí é claro que quando você procura um profissional, né, um psicólogo que está pronto para isso, né, costuma ser bem melhor, né, a pessoa que já está ali, né, treinada Sim, ali sim. para lidar com esse tipo de situação, né, mas é isso, cara. Obrigado aí pelo convite, parabéns pela iniciativa aí, eu desejo muito sucesso. Você é um Show de cara que eu bola, show de bola. admiro muito, assim, velho. Parabéns aí pelo projeto. Que legal, muito obrigado. Eu queria te agradecer muito também, né? Uma honra saber que é a primeira vez que tu expõe um pouco isso que aconteceu, esse lado vulnerável também. Super justo, super válido, com certeza vai conectar e ressonar aí com muita gente que passa por isso, porque infelizmente isso é muito mais comum do que a gente imagina, muito mais comum do que a gente imagina. E queria te agradecer por ter separado esse tempo para falar comigo, para contar a tua história. De coração, isso foi muito, muito bom mesmo te ter aqui, tá? E também para tu aí que está nos assistindo ou nos ouvindo, procure ajuda, procure um psicólogo, né? A psicologia é baseada em evidências, é uma ciência, né? Não é uma coisa da cabeça de alguém, digamos assim, né? E acho que é isso aí. Se tu que tá nos ouvindo aí não segue ainda no Instagram, segue o nosso Instagram lá, @meu.pc no Instagram. Yuri, quer deixar o teu Instagram, quer deixar o Instagram da empresa aí para o pessoal conhecer o teu trabalho também? Claro, @YuriBN. Yuri é YURI, B de bola, N de navio. Perfeito. Então segue o Yuri lá. Tem um canal no YouTube também, aqui do meu PC, que só colocar lá Jorge Borgonha meu PC, que vai aparecer o canal. E também, se alguém quiser aí buscar ajuda comigo, quiser fazer um atendimento comigo, só entrar lá na bio do Instagram, lá tem um link para falar diretamente comigo. Mas também, se não quiser falar comigo, não tem problema. O mais importante é, se você está passando por alguma coisa assim ou está sofrendo, procure ajuda aí, procure um psicólogo ou um psiquiatra da sua preferência. E é isso aí, por hoje vamos ficando por aqui. Espero que todo mundo tenha gostado. E, de novo, muito obrigado, Yuri. Valeu, obrigado.